por perseguição, ele vai sim. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo, eu venci e vós também vencerá. Então não será diferente, porque quando nós, meus irmãos, passamos por perseguição, quando nós passamos por aflição, algo lá na frente tem preparado o melhor para nós. A palavra do Senhor vai dizer que Davi está angustiado, se escondeu em uma caverna. Mas ele fez o que? Ele parou, não. Ele
medo de ninguém, nem fugir de ninguém. Você agora vai aparecer, porque quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, Davi. Eu não te escolhi para te ficar em uma caverna e nem ser fugitivo de ninguém. Eu te escolhi para te resplandecer sobre a terra e fazer o meu querer e a minha vontade. Aí nós ouvimos Davi, quando Davi ele estava ali enfrentando Golias e venceu. Nós olhamos para Davi quando Davi pecou também. Foi um assassino e tomou a mulher de um soldado para si. Mas nós não vemos também que Davi ele foi um homem, que ele também se humilhou. Ele foi um homem que ele pecou, mas em Salmo 51, ele vai dizer, Senhor, quando ele vê que ele está perecendo, ele vai reconhecer a sua fraqueza. Ele vai dizer, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo. Reconhecendo a sua miséria. Ele sabia que ele não podia ficar sem a presença do Senhor sobre a sua vida. E ele disse, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim o espírito reto diante de ti. Oh, aleluia. Vai ter um momento que nós vamos querer parar, vai ter um momento que nós vamos, que nós não vigiar, nós caímos e pecamos. Mas o que o Senhor se agrada é da humilhação. O que o Senhor se agrada de nós é nós reconhecer que nós não somos nada sem Ele. É nós reconhecer a nossa fraqueza, da onde nós viemos e aonde nós estamos. Aonde nós caímos e que nós queremos se levantar novamente. É nós dizer, Senhor,